Nossa história começa 5 anos atrás, mostrando o ancião falando que um personagem chamado Ming, e como ele era realmente talentoso, porém não possuía um físico especial e também não era nem um pouco adequado para o cultivo. Ele também diz a Ming que naquela vida ele possivelmente não fosse ser capaz de romper o estágio do refinamento do corpo e entrar no próximo, mas Ming afirma que ele era realmente bastante paciente, mesmo se 10 anos de treinamento ainda não fosse bastante, então ele dedicaria toda uma vida a esse propósito. Mas o mestre dele ri, diz que ainda fosse o mestre e discípulo, eles ainda se tratavam como pai e filho. Em breve o mestre estaria ascendendo e não havia razões para se preocupar com ele. Então, ao invés disso, o mestre disse que ele encontraria uma forma de romper o próximo reino, e para isso ele precisaria encontrar o núcleo do continente, podendo assim mudar o destino dele em relação ao céu. Naquela jornada da prática espiritual, talvez ele e seu mestre, aquele aprendiz, ainda não pudessem encontrar algum dia, mas o núcleo do continente era apenas visto em Malenia e talvez não pudesse obter em toda a sua vida. Então temos um time skip de 5 anos depois, na vila onde ia, e vemos um velho conversando com o personagem chamado Ming. Ele diz a Ming que o discípulo não era afiliado. O cultivo era insignificante e isso desgraçava aos ancestrais. Ele não queria ser piedoso. Na final dele, quando estivesse na frente do mestre dele no futuro, mas Ming responde a ele, a Yang Jue, que ele já tinha 110 anos, então não poderia morrer em paz porque também era uma espécie de felicidade, e Ming não culparia ele por isso. É neste momento que vemos Ming na verdade era a pessoa chamada Ming que havia conversado com seu mestre há 5 anos atrás. Agora mesmo ele nunca mais tinha sido capaz de envelhecer, ele ainda era capaz de fazer descobertas enquanto treinava até o níveis altíssimo durante o reino refinamento de corpo, permitindo ele chegar no nível 9942. Por milhares de anos, Ming viu as pessoas ao redor dele serem capazes de ascender ou morrer em uma velhice. Ele permaneceu ali durante todo aquele tempo, ficando ali enquanto viu o mundo ao redor dele mudar o tempo todo. Ming ainda poderia colocar as suas esperanças no núcleo do continente do mestre Fei Xing, mencionou no passado, mas apenas o único vestígio daquela coisa fio encontrado desde então. Vemos também outros personagens da família Wan, sendo ele Xiu Jie, a neta de Jue, o pai de Xiu Jie. Xiu Jie pergunta ao pai dele a razão do avô dela ter procurado um garoto desconhecido sozinho quando estava literalmente morrendo, porque segundo as pesquisas delas, Ming era realmente um professor e Xiu Jie era sem importância. Então Zheng Jian diz a ela que estava em negócio durante toda a sua vida e acabou fundando aquela parte da família, então eles apenas poderiam ter paciência e esperar que realmente houvesse motivo pela busca do Jue. Quando Ming finalmente sai, Claudia começa a perguntar como estava o avô dela e ele logo chega dizendo que realmente havia morrido. Tanto Xiu Jie quanto Zheng Tian fica abalado com a notícia, mas logo quando Ming estava saindo, Claudia para ele e comenta que antes da morte de seu avô, Xiu Jie diz que deveria procurar por ele no futuro e tratá-lo como se fosse grande respeito ao ponto de obedecer às suas ordens de forma incondicional. Mas ela queria saber a razão para isso. O Ming então diz que não era para levar o avô dela tão a sério assim, porque a vida ia acabar rapidamente, e para Ming era sempre tudo transitório. Mas enquanto Ming ameaçava ir embora, Claudia para ele diz que seus homens impediram ele de sair, pois a família Wan também era uma das grandes famílias de Qingzhou, e Ming devia explicações a Claudia agora que o avô dela havia morrido na frente de Ming. O Ming começa a rir das ações da Xiu Jie e começa a falar que o avô dele ficaria incomodado com as ações mal educadas dela agora, até que do nada aparece o tio da Xiu Jie com o Gang. Ele claramente só foi ali depois de descobrir que Jue estava morto porque queria alguma coisa. A Claudia diz que não havia contado a ele sobre a morte do avô porque só tinha causado problemas na família. Ela quase foi destruída por culpa dele, e foi por isso que Jue havia expulsado ele há muito tempo antes de tudo aquilo acontecer. O tio dela se aproxima e começa até a dar risada de como ela tentava mandar nele, mas ele mesmo começa a se intitular como o novo líder da família Wan, e as palavras de Jue não valiam de nada agora, até que de repente o próprio Zheng Tian interrompe a conversa e diz que Biao, que eles ainda tinham alguma relação de sangue, portanto deveriam ir embora sem cometer mais erros naquela família. Mas claro que Biao não recua assim tão fácil e já começa a ameaçar ele, zombando de como Zheng Tian confiava na base do cultivo de artes marciais do segundo nível dele, e logo partindo pra cima dele pra lutar. Os dois então trocam os golpes e tentam usar suas forças, mas Zheng Tian é mandado pra longe e Xiu Jie já sai correndo pra ver se o pai dela estava bem, mas o velho estava cuspindo sangue, e fica surpreso ao ver que Biao havia alcançado o estágio de refinamento corporal do terceiro nível em algum momento. Biao diz que era o discípulo de Liu Qilang, o mestre da montanha Qilang, e agora que já estava morto, ninguém ali na família seria forte bastante para ser oponente dele, por isso eles deveriam dizer aos outros que Biao era o novo chefe, e começa a expulsar o povo todo dali enquanto ainda ameaçava bater neles. Mas ao invés de recuar, Zheng Tian diz que Biao não deveria ter orgulho daquele tipo de coisa porque a família deles foi construída pelo velho Jue, e mesmo
se Zheng Tian morresse, ele não deixaria Biao ficar com a família com tanta facilidade assim. Depois de desafiar Biao de volta, Zheng Tian começa a se desculpar com a família e diz que ele falhou como pai e como membro da família porque não era capaz de proteger eles dois de uma pessoa como Biao, mas Shu Jie diz que sempre estaria na família como ele não importava o que acontecesse. Essa cena dramática toda é completamente ignorada pelo Ming, que começa a pedir licença para os homens do Biao para ele poder ir embora, mas claro que os caras não deixaram ele ir, e começa a ameaçar ele de graça. O Ming só dá um tapa nos caras e faz ele sair voando, porque literalmente só queria sair dali de boa e o povo ficava na frente dele sem razão nenhuma, sendo que ele nem ligava pra nada dali e nem tava procurando ninguém. Na hora do Biao ficar surpreso porque o cara que o Ming mandou voando pra longe, chamando de Xiao Mao, pensava 200 kg, então como ele foi jogado daquele jeito pra longe. Na hora o Biao já percebeu que Ming era uma ameaça e começa a perguntar da identidade dele, então Prota só diz para o velho sair logo dali, mas Biao pergunta de que seita ele era e que tipo de habilidade ele tinha, então Ming apenas fala que era professor da faculdade profissional e técnica de Dongfan na Avenida da Felicidade e era isso. A Biao estava pronta para mandar os homens dele acabarem com a raça de Ming, até que Zheng Tian impede ele dizendo que o Prota foi convidado de Jue antes de sua morte, e por isso Ming não tinha nada a ver com eles ali, mas claro que Biao ignora completamente os alarmes do cara e manda os homens dele partirem pra cima de Ming, então ele espanca todos ali na maior facilidade do mundo e deixa Biao em choque. Ele fica surpreso com o tipo de força que Miang tinha, e se pergunta se ele era o quarto nível do estágio de refinamento do corpo, ou talvez um guerreiro de alto nível 5, ou algo ainda maior, como algo comparável ao mestre dele na montanha. O Ming então se aproxima do Biao, pergunta a ele que tentava bater nele, sendo que ele nem fez nada, mas o Bing já fica todo intimidado porque Ming se aproximou, falando que ele não poderia fazer nada contra ele, já era um artista marcial do refinamento corporal de terceiro nível, por isso eles não poderiam ser oponentes justos. O Ming já começa a tirar sarro da cara de Biao e mete um único golpe na cara do maluco, chegando a quebrar os óculos do maluco, falando que era nível 99.942, guerreiro do estágio de refinamento do corpo. Enfim, depois de solar todo mundo, quando o Prota finalmente fica livre para ir embora, o Zheng Tian chama ele de volta, que o Ming já ficou incomodado porque ninguém deixaria ele ir embora fazer as coisas dele. A Shun Jie pergunta ao pai dela porque saiu assim sem nem ouvir o que estava acontecendo, mas Zheng Tian diz que eles apenas deveriam agradar a Ming conforme as vontades de Jue, e isso porque provavelmente havia alguns segredos escondidos, eles que precisavam descobrir, e agora que a família Yuan estava prestes a ser destruída e precisaria de um ajudante poderoso, por isso deveria se aproveitar daquela oportunidade para manter Ming ao seu lado durante aquele momento crítico. Zheng Tian continua explicando que embora a família Yuan domine a cidade da Lira Sul, ela não era nada em comparação às pessoas ferozes como o Lobo Verde, como o Senhor da Montanha, e por isso era necessário que eles contratassem auxílio de outras pessoas poderosas, principalmente agora que Biao era discípulo do Lobo Verde, pois se ele pudesse ajudá-lo ao seu mestre para ser dali ou mesmo conquistar a família, ninguém dos Yuan poderia impedir eles, e por isso apenas poderiam pedir ajuda a Ming. Shun Jie lembra o pai de onde o protagonista dava aulas, e diz que encontrariam, dando um jeito de fazer ele para unir a família para ajudar os Yuans e passarem por aquelas dificuldades. O Zheng Tian disse que ouviu um pouco sobre a faculdade e ligaria para lá para mandar alguém comprar as ações da escola, providenciando também a transferência da Xue para aquela escola para que ela pudesse estudar lá. Indo para tal faculdade nos dormitórios, vemos a professora He Qinhe discutindo com o pai dela porque ela apenas queria ter um momento de paz, e o pai dela continua falando sobre como ela não queria aceitar tudo o que veio de tentar escapar do casamento, e por isso ele mandou alguém na escola investigar onde ela tinha se ingressado, e o pai dela também ouviu o mestre como guarda-costas para ela, e poderia morar ao lado dela e proteger ela a qualquer custo. Então King Ye só desliga na cara dele com raiva, até que do nada aparece um grupo de homens na cara chamado Zhang Xinlong, que gostava de King Mei, falando que ele continuava tendo interesse nela e depois de ignorar ele fazer com que perseguisse ela até ali, mesmo com King Mei dizendo que não tinha interesse no cara. Os homens cercam ela sem ligar nenhum porque ela disse. Até Ming vê o caos e distância e ignora completamente o assunto. O Zhao continua ameaçando ela porque os professores daquela escola eram só um bando de covardes lixosos, e ninguém se atreveria a ir contra ele, nem a própria King Mei. O Ming estava só vivendo a vida dele, percebendo que aqueles caras estavam incomodando a vida dele de novo, e King Mei percebe que ele estava olhando naquela direção, então ela fica achando que ele era um guarda-costas que o pai dela mandou para ajudar ela. Então King Mei começa a gritar pedindo ajuda ao Prota e os homens já olham para ele também. O Zhao já fica pistolaço e ameaça a Ming dizendo que se caso ele realmente viesse salvá-la, acabaria morto nas mãos dele. Ele também continua dizendo que Ming nem parecia um cara que realmente sabia se defender, e claramente não poderia salvar King Mei agora. O Zhao continua ameaçando ela porque os professores daquela escola eram um bando de lixosos. O Zhao segura ela pelo braço e manda ela parar de ficar resistindo, porque Ming era claramente um desperdício de tempo, ele nem atrevia a enfrentar ele, então deveria apenas se divertir juntos, até que do nada o Ming realmente vai até Zhao perguntando se ela realmente achava que poderia mandar nele. Então Zhao manda o resto da galera pra cima do Prota enquanto zambava dele querer ter um herói para salvar King Mei, mas claro que Ming já fica desviando dos ataques com muita facilidade e faz os caras serem voando que nem sacos de plástico no ar, e o Zhao já fica revoltado do porquê, mesmo ele tendo coragem não deveria
deveria ficar se intrometendo nos negócios dos outros. Ele continua tentando ofender o Ming, chamando ele de pirralho. Ainda fala que mesmo ele sabendo um pouco de Kung Fu, ele não deveria ficar se achando assim e poderia matá-lo, mas o Ming só segura o dedo indicador que o Zhao já estava apontando para ele e vira para trás e fazendo o cara se estraçalhar de dor. E o Prota fala que não tá nem pra vida dele porque os caras simplesmente foram segundos a provocar ele naquele dia sem motivo nenhum. E mesmo depois disso, o Zhao continuava ameaçando o protagonista falando que ia acabar com a raça dele, mas a Ming simplesmente começa a espancar o humano na base do soco. O Zhao começa a pedir para ele parar de bater nele e o Ming resolve deixar aquilo de lado, mas a Kimi ainda continuava revoltada pelo que eles tentaram fazer com ela e começa a chutar o cara que nem bola de futebol. O Zhao começa a implorar de novo para parar de bater nele porque nunca mais faria aquilo com ela. Então a Kimi fica satisfeita com a situação, até que do nada o salto dela quebra e ela começa a cair para trás, mas o Ming a segura antes de cair de costas no chão, enquanto ainda segurava ela pela cintura. A Kimi ameaça os caras que na próxima vez eles levariam apenas uma surrinha daquelas, então deixaria eles irem embora agora. A Kimi então agradece ao Ming por ter sido um bom desempenho como guarda-costas de confiança enviado pelo pai dela. Ele diz que estava bem mesmo com o tornozelo torcido, mas o Ming só solta ela no chão sem negar nem um pouco, deixa ela cair com tudo no chão. Então a Kimi começa a dizer que ia mandar o pai dela despedir ele, mas o Prota simplesmente ignora e vaza dali. Depois daquele rolê todo, vemos Ming trabalhando no processo de cultivação dele em seu quarto. Ele estava com a última grama espiritual em mãos, e que era muito bom porque agora a energia espiritual da Terra estava ficando cada vez mais escassa. Ele estava com a última grama espiritual em mãos, o que era muito bom porque a energia espiritual da Terra estava ficando cada vez mais escassa. Era cada vez mais difícil encontrar plantas raras e espirituais como aquela, e sem a grama espiritual era impossível refinar o cultivo. Ele temia que o cultivo não melhorasse no futuro naturalmente. O Ming então fica pensando que talvez ao invés de ir ao testamento, devesse apenas encontrar mais aquelas gramas espirituais para poder trocar com aqueles familiares antigas e comprar algumas novas, afinal essas famílias que ainda possuem alguma paz deveriam ter aquelas coisas guardadas. Depois de condensar a grama espiritual, ele percebeu que finalmente praticou até o nível 99.942, do estágio de refinamento do corpo, que estava apenas 58 de ascender aos 100.000. Como as pistas do núcleo de continente eram muito vagas e perigosas, ele teria de fazer preparativos perfeitos para poder encontrá-lo, rompendo seu nível para os 100.000 de refinamento corporal primeiro. Talvez houvesse alguns milagres do céu naquele momento e o cultivo dele não fosse bastante para entrar no próximo reino, por isso ele procuraria o núcleo do continente, não importava o quão perigoso fosse, condensada a grama espiritual chegando no nível 99.943. Após este momento, o Ming volta para o colégio onde ele reflete como não importava quantos milhares de anos se passassem, ele sempre continuou cultivando toda a sua vida e nunca envelheceu, e para evitar problemas, ele sempre mudava de uma nova identidade para poder viver normalmente a cada 20 anos que se passavam. No passado ele deixou inúmeras lendas na história depois que desapareceu, e também preparou secretamente táticas para melhorar muitas tendências gerais. Agora, no entanto, ele era apenas um professor estagiário, que apresentava conteúdos bastante simples, algo bem adequado para se fazer enquanto poderiam continuar praticando e vivendo pacificamente ali. Enquanto iria para o colégio, do nada os alunos começam a comentar sobre os carros super chiques que começavam a chegar. Edita então, quando Xiu Jie e Wan estavam indo para aquele colégio, todo mundo fica surpreso pela escolha da garota ir nessa faculdade. Então o povo todo vê ela descendo do carro. A Xiu Jie logo vê o Ming à distância e lembra da razão de estar ali desde o começo, e logo no meio do rolê tudo aparece um grupo de delinquentes e Qin Xiao, o antigo conhecido de Xiu Jie, aparece para cumprimentar ela. King Xiao era o segundo filho dos Qin, apesar da família Qin não ser tão grande comparado aos Wans. Eles são bem importantes no interior do sul, mas Xiao tinha uma personalidade horrível, então foi inesperado para ela encontrar ela justamente naquela faculdade. O Xiao começa a falar sobre o Mu, ficar surpreso por ela ter se transferido e queria levar ela para o colégio para dar uma festa de comemoração para a garota. E mentalmente Xiao pensa sobre ele, teve sorte de ter transferido justamente para aquela faculdade, assim como ele sempre continuou perseguindo ela e ela continuava ignorando ele. Agora ele poderia tomar ela na palma da sua mão e derrubá-la, mas ao invés de aceitar a oferta dele, a Xiu Jie diz que tinha outras coisas para fazer e se aproxima do Ming, perguntando se ele poderia almoçar juntos mais tarde. O Ming logo percebe a razão dela estar conversando com ele, e diz que não tinha nada para conversar com a garota. Ele pensa sobre o mesmo estar sendo descendente de Shui. Havia infinitas outras pessoas que também quiseram a ajuda dele, mas o Ming não tem nem um pouco a fim de ajudar as pessoas. Mesmo sendo descendente de conhecidos, a Xiu Jie fica irritada porque Ming rejeitou ela publicamente, e logo Xiao já manda um dos homens dele ficar de olho no protagonista porque percebeu que Xiu Jie tinha algum interesse nele e não deixaria aquilo sair barato. No meio do colégio nós vemos Zhao se aproximando de Xiao para passar algumas informações sobre Ming, e fala sobre ele ser um professor estagiário que recém tinha acabado de chegar naquele colégio, e de coincidência, ele foi transferido para ensinar educação física e história. O Xiao fica revoltado porque um mero professor estava se atrevendo a roubar a mulher dele, e se realmente tivesse coragem de bater de frente com ele até a morte. Nesse momento, a Xiu Jie aparece na sala de aula. Ele percebeu que se Ming iria ensinar eles naquele dia se atrevesse a ignorar o mesmo, faria as aulas dele serem realmente terríveis. Enquanto Xiu Jie estava indo para sua mesa, Xiao desce para conversar com ela de novo e comenta sobre
sobre como eles estavam na mesma turma, então ela poderia sentar na cadeira vazia na frente dele, mas ela se recusa e se senta ali na frente mesmo, e Xiao até tenta ficar de boa com a situação, mas ele fica se perguntando se a transferência de Shu-Jie tinha algo a ver com Ming também. Entretanto, ele continua determinado a não deixar ser Ming e ficar tomando a Claudinha na frente deles. O Xiao chega então a Zhao falando que eles deveriam deixar um recado bem legal para o Ming, então Zhao vai até o quadro na sala escrever bem grande como o Ming era um otário, e vendo isso, Claudinha logo percebe que os dois caras estão procurando encrenca com o Ming, se perguntando se ele deveria tentar impedir ele de uma vez por todas. A Claudinha acaba decidindo não fazer nada, e mesmo que o pai dela tenha decidido pedir ajuda a Ming, ela queria ver como realmente era a verdadeira força dele e acaba deixando a situação desenrolar. Ela também continua se perguntando como um jovem como Ming poderia bater de frente como um lobo verde da montanha que eram super poderosos, e acaba pensando que talvez o pai dela estivesse enganado, eles devessem procurar por outros praticantes avançados o mais rápido possível no lugar do Ming. Ela se lembra do irmão mais velho de Xiao, Qin Zhao, que também era um cultivador muito famoso na cidade da Ilha Sul. Aquele cara foi capaz de derrotar um mestre de alto nível, destruindo sua base de cultivo e esmagando um membro de seu oponente, fazendo dele um cultivador realmente cruel. Por isso, se Ming não ousar provocar nem mesmo um cara como Xiao, significa para Shu-Jie que não seria forte para alguma derrotar alguém como Qin Zhao, assim sendo ainda mais impossível bater de frente com o tio dela, Biao, e principalmente como o Senhor Verde da Montanha, mas talvez ele ainda estivesse alguma utilidade da família no final, apenas precisaria esperar para ver. 2 horas depois, o professor demorou 2 horas para chegar na sala de aula. O Proto chega para começar a selecionar as aulas, e tanto Zhao quanto Xiao começa a rir já quando o Ming vê o que escreveram no quadro sobre ele. O Ming então pergunta quem foi que escreveu aquilo, e os caras começam a zombar dele por não ser popular, e que ele poderia acabar sendo humilhado pelos alunos por conta disso. O Ming diz que não está nem aí, e é para não fazer na próxima vez, mas os caras não estão nem aí e continuam falando abobrinha e continuam chamando o Ming de inútil, porque nem tentou continuar fazendo perguntas para descobrir quem estava zombando com ele. O Ming continua ignorando no começo ou fim das bobagens que Zhao e Xiao falam dele, e a Shu-Jie começa a se perguntar se um cara como Ming conseguiria ficar com raiva quando ridicularizado daquele jeito, na frente de todos os alunos. O Ming então manda todo mundo calar a boca, porque eles eram os alunos dele, então passaria as coisas daquela vez. A Shu-Jie fica surpresa porque Ming começa a ensinar normalmente e foi super obediente, então ela fica pensando que era realmente o pai dela acabou se enganando quanto às capacidades de Ming, e no fim deveria realmente ter medo de ofender Qin Xiao, por ele ser irmão de Qin Zhao, então não disse nada em voz alta. Isso faz até mesmo Claudinha achar que ele seria um inútil batendo de frente com as pessoas de outros membros da família. O Xiao não consegue parar quieto e diz que nem poderia dar uma lição nele, porque ao invés de ser um professor, ele parecia ser apenas um pedaço de lixo sem direito de respeito algum. Em meio dessa falácia interminável, o Prota simplesmente taca o pregador na boca do Xiao com apenas uma discrição surpreendente, e no meio dessa falância interminável, o Prota simplesmente tacou o pagador na boca do Xiao com uma descrição surpreendente. Isso deixa todo mundo surpreso porque ninguém conseguiu ver Ming se movendo, e a própria Claudinha fica sem entender porque ele tinha se movido direito. O Zhao começa a se perguntar como o pagador do nada tinha aparecido na boca de Xiao, e o cara simplesmente começa a pedir socorro porque tava morrendo com aquele negócio quase entrando na garganta. Então os moleques começam a ajudá-lo no maior desespero do mundo, ao invés dos próprios estudantes ajudarem a tirar o apagador da boca de Xiao, que ficaram puxando que nem malucos para tentar salvar o Xiao de morrer de forma mais humilhante possível. Então o Proto chega e mete um tapão no kit do cara, fazendo assim desafogar. Em outro lugar do colégio, King Mei finalmente se encontrou com o verdadeiro guarda-costas, encaminhado por seu pai. Ele era nada mais nada menos do que o senhor calvíssimo, chamado de Peng Hai. O Peng, o pai dela, já disse que não era para sair de casa sozinho dessa vez. Se alguém tentasse fazer mal enquanto estivesse por perto, ninguém se atreveria a chegar perto da garota. A King Mei meio que acaba aceitando a ideia de concordar com o Peng. Enquanto olha para a frente da janela, acaba vendo o Ming andando pelo campus, percebendo que ele era a pessoa que havia salvado ela antes, o Zhao. Ela então se levanta e pergunta ao Peng se ele é aquele cara que salvou, já que Peng era na verdade seu verdadeiro guarda-costas. E o Peng diz que desconhecia a identidade daquele homem, mas parecia que era uma pessoa calma e bastante cautelosa, assim podendo ser praticante de artes marciais também. A King Mei já faz uma careta porque naquele dia o Ming tinha fingido de guarda-costas dela e ainda jogou ela no chão de forma mais humilhante possível. No fim ela nem tinha fingido nada, o povo já acaba arrastando o protagonista para piores situações possíveis. Ouvindo tudo aquilo, o Peng diz que daria uma lição em Ming por ter ofendido a King Mei, mas mesmo com ela tentando impedir o guarda-costas dela, ele não para nem um pouco para ouvir ela. Ela então apenas diz que o Peng apenas deveria ensinar uma pequena lição, não precisaria exagerar demais, afinal ele havia salvado ela antes, e também deveria certificar de dizer a mim que ela não era uma pessoa fácil de ficar brincando. Então Peng concorda e diz que cumpriria com a promessa rapidamente, então se despede dela antes de sair. Enquanto isso, o Ming tá vivendo na vida dele bem de boa depois daquela aula horrorosa amanhã com os alunos insuportáveis, enchendo o saco quando do nada o Peng aparece na frente dele e se apresenta como guarda-costas da senhorita King Mei, um mestre de 3º nível de artes marciais. O Peng observa ele e diz que notou que ele sabia alguma coisa de Kung Fu e realmente saberia a força de um artista de 3ª arte marcial, mas o Ming simplesmente sai andando, por ele como se nada tivesse acontecido.
cedo, o Peng já fica incomodado e chama a atenção dele de novo, ou mandando ele pedir desculpas a King Mei, caso contrário ele mesmo daria uma lição. O Ming para apenas para dar uma olhadinha para trás, e todo mundo já fica resmungando. Isso deixa o Peng revoltado e já pula pra cima de Ming para ser uma porrada com ele. A King Mei continua observando de longe a porrada começando, mas ao invés de acontecer alguma coisa, o Prota simplesmente mete um chutão no velho e faz ele voar para trás como se nada tivesse acontecido. O Peng chega a cuspir sangue com a força do golpe que levou. O Peng cai aos pés da King Mei, que saiu para poder assistir a luta. Enquanto isso, o Ming só fica boladão, porque ela realmente precisaria pensar em mudar de emprego e morar em um lugar diferente, porque toda vez alguém ficava enchendo o saco dele, sendo que ele nem fazia nada para merecer aquilo. O Ming continua indo embora na maior tranquilidade possível. A King Mei pergunta se Peng se realmente conseguiria vencer uma criança assim tão jovem, então como poderia proteger ela de outras pessoas. O Peng se levanta e diz que havia sido apenas descuidado, ao não se defender do ataque de Ming, e que no fundo Ming nem tinha habilidade, embora que a base do cultivo seja estável, mas se lutasse de frente com o Proton seria nem um pouco páreo para ele. No fim, King Mei só manda Peng voltar e acaba deixando a situação de lado. Na sala de aula, Xiao ficou com a boca estourada enquanto xingava horrores. O Ming, depois daquela humilhação no meio da aula, e um dos amigos dele pergunta ele ainda queria realmente se vingar do Ming. Afinal, caso ele não tivesse ajudado ele antes de atirar o apagador do quadro no dia anterior, ele provavelmente teria morrido naquela situação. Mas o Xiao simplesmente fica ainda mais revoltado com isso e fala que realmente mataria o Ming, mesmo depois de tudo aquilo acontecer, fazendo ele pagar porque acabou engolindo do nada aquele apagador do quadro negro. Ele suspeita que o responsável com isso era o próprio Ming, mas além disso o cara teve coragem de dar um tapa na cara dele, deixando o rosto dele dolorido, o que era completamente inaceitável. No corredor da escola, Ming estava andando de boas quando de repente o Jay apareceu para conversar com ele. Querendo contar sobre isso, o Prota continua insistindo que não tinha interesse, mas ela pergunta mesmo assim a razão dele não tinha existido a provocação de Xiao na sala de aula, se a razão era porque ele tinha medo de King Zhao. Mas o Ming simplesmente continua irritado, porque continua incomodando ele, apenas diz que não tinha interesse nenhum nesse tal de King Zhao e nem sabia quem era. O Ming diz que ele não tinha tempo para perder com as pessoas tão relevantes assim, além de Cao Jie ser muito chata, o que a deixa mais incomodada ainda com o comportamento dele. A Shu Jie então fala para ele admitir que realmente estava com medo de King Zhao, e por isso não fez nada contra o irmão dele durante a aula, ainda fala que cada tipo de insulto não era bastante para irritar ela. No retorno para a sala de aula, Ming percebe que era mais haviam rabiscado no quadro negro e pergunta quem foi responsável por aquilo. Então Xiao começa a dizer que acabou derrubando a mesa sem querer. A escrita aí no quadro era porque no dia anterior ela foi incapaz de apagar a escrita completamente. Isso era suficiente para deixar Ming incomodado. Então ele sabe até onde Xiao estava, ouvindo o moleque falando do monte de groselha. O Ming então fala que daria a chance dele colocar a mesa de volta e apagar o quadro. Mas quando o Xiao de novo começa a falar um monte de besteira e xingar o Prota, ele simplesmente dá um tapão no rosto do moleque. O Xiao leva um golpe tão forte que começa a cair um monte de sangue na cara dele, e mais uma vez o Ming manda limpar o quadro, mas claro que Xiao não obedece, ele parte pra cima e sai na porrada. O Xiao então tenta atacar ele, mas Ming simplesmente segura o golpe e manda outro tapão na cara do moleque, espancando ele até cair no chão como se fosse nada. Isso faz os amigos de Xiao comentarem que agora ele havia batido em Xiao. O irmão dele, King Zhao, não deixaria aquilo passar e definitivamente estaria morto, mas o Prota mete o tapão na cara daqueles moleques que não calavam a boca. O Ming manda os caras colocarem a mesa e limpar o quadro mais uma vez, então eles correm para arrumar a bagunça e ficaram com medo de apanharem. E nesse momento Cao Jie aparece e fica surpreso ao ver que Ming realmente enfrentou o grupo de Xiao, mesmo não levando a sério os insultos do dia anterior, e ela começa a se perguntar se foi por causa que ela havia dito antes. Quando Ming passa a ignorá-la mais uma vez, a Claudia vai atrás dele de tentar se desculpar por provocá-lo daquela forma, então diz que ele deveria apenas encontrar um lugar a esconder para depois de realmente ter acontecido e batê-lo no irmão de King Zhao, porque ele realmente é uma pessoa fácil de se lidar. Mas o Ming para e diz que naquela Joel, o avô dela, era jovem, ele era uma criança sensata e inteligente, completamente diferente dos adolescentes, dele era um bando de idiotas. A Shu Jie finalmente fica com raiva porque Ming é sempre muito rude, ainda por cima a audácia de xingar os membros da família dela daquela forma, então começa a querer ligar para o pai dela para contar tudo o que havia acontecido a respeito de Ming. Depois de relatar os ocorridos, ela pergunta ao pai dela o que deveriam fazer agora que King Zhao realmente iria atrás dele. Ele diz que Ming era a pessoa que o avô dela admirava, mesmo que a força dele realmente não se comparasse ao lobo verde da montanha, por isso não poderiam deixar aquele homem escapar ou deixar desastre cair na família Wan, então enviaram Feng naquele momento.